começar lembrando aqui alguns conceitos sobre a alma em si. Tem pelo menos 3 visões diferentes sobre a alma. Alguns acham que a alma não existe. Morreu, acabou. Não existe mais nada, acabou. Esse é a visão do materialista puro. E ele acha que a alma é efeito, não é a causa da vida aqui. Mas outros pensam que é o princípio da inteligência, a alma. É o agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção. Então, antes da gente nascer, a gente absorve uma certa porção dessa alma universal e estamos aqui. Só que essa turma acha que haveria em todo o universo uma só alma. Em todo o universo haveria uma só alma, a distribuir centelhas como se fosse comida. Centelhas pelos diversos seres, cada um recebe uma centelhazinha e vem para cá. Mas acontece que, voltando à vida espiritual, essa centelha voltaria para a fonte universal, que essa fonte é Deus. Então, aquela centelha que chegou aqui, que foi Deus que lhe deu, né? Era uma parte dele. Observe que é diferente quando a gente diz que nós recebemos uma chama divina. Então, uma vez concluída aqui a experiência, essa centelha volta para a fonte que é Deus, se integra a ele e você perde a sua individualidade. Ou seja, deixa de ser você mesmo, não existe mais, porque voltou para o todo. Então, essa na verdade é a opinião dos chamados panteístas, né? Chama-se panteísmo isso aí. Mas tem outros grupos que dizem que a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte do corpo material. Então, mesmo que o corpo material se transforme, mas aquela alma continua se reconhecendo individualizada, não tem problema nenhum. E essa alma, portanto, é eterna. É um dos espíritos de onde haveria de progredir. Voltou para lá e lá tem progride, volta para cá e fica nessa ida e volta. Sem o corpo material, a alma constata a sua individualidade. Eu sou eu, continuo sendo eu, né? Pela manutenção do próprio corpo fluídico, que a gente chama de perispírito. Inclusive, esse perispírito é formado com os elementos do planeta aqui, elementos, digamos, energéticos. E é essa possibilidade que dá para a gente reconhecer a aparência, nós mantemos a aparência por causa disso. Quando nós desencarnamos, geralmente nós nos apresentamos com essa mesma aparência da última encarnação, a não ser por outros motivos que a gente pode conversar depois. Então, após ter entrado no mundo espiritual, essa lembrança que leva de sua vida corpórea, né, é cheia de doçura ou de amargor. Segundo o emprego bom ou mau que deu a sua jornada aqui. Fez coisas boas, então a sua vida do outro lado vai ser uma doçura. Fez coisas erradas, não vai ser tão doce assim não, vai ser meio amarga, né? A vida. E ele diz, quanto mais elevada e pura for a alma, menos se prende às coisas materiais que deixou na terra. E mais rapidamente compreende a futilidade das coisas materiais como inútil. Mas olha, tem seres que passam por outro lado e continuam apegados às suas coisas materiais aqui. Há um parente, há uma fortuna que deixou, aos bens, fica preso. Não consegue se libertar. No livro do André Luiz, Nosso Lar, conta-se lá que o pai dele, era o pai dele,
que era muito apegado ao dinheiro, estava se lambuzando numa lama, aquela lama ali, dizendo que era o ouro dele. Olha só. Vamos continuar aqui, porque tem bastante coisa para falar aí. Mas afinal de contas, para onde vai o espírito depois que desencarna, ou seja, deixa o corpo? Para onde é que ele vai? Para onde é que ele vai? Para o umbral? Vocês sabem o que é o umbral, né? É um local de muito sofrimento no plano espiritual. Umbral, que chama assim. Essa é a terminologia que o Espiritismo usa. É um local no plano espiritual de muito sofrimento, é chamado umbral. Então a gente vai para o umbral ou para outros mundos felizes ou não? Onde é que a gente vai, afinal de contas? Ou será que nós vamos para alguma colônia espiritual, que é um termo que a gente não usa tanto no Espiritismo? Colônia espiritual. Será que a gente vai para alguma colônia espiritual? Vamos falar depois o que é colônia espiritual também. Mas afinal de contas, o que é uma colônia espiritual? É um agrupamento de espíritos com determinado objetivo, finalidade e também por questão de sintonia, de afinidade, que eles se reúnem naquelas colônias, com vários e vários objetivos. Mas você pergunta, mas existem colônias espirituais no Brasil? Existe alguma? Tem muitas. Tem as principais e tem outras que são como filiais, ligadas àquela principal. Em cada estado, segundo os estudiosos, em cada estado tem uma colônia espiritual que é a principal e tem outras ligadas a ela, menores, né? Naquele. Mas afinal de contas, qual a finalidade dessas colônias? Elas podem ser correcionais, para corrigir alguns espíritos, podem ser para desenvolvimento de artes, lá também tem artes. Tudo que existe aqui no plano espiritual existe num padrão muito mais aperfeiçoado. Então lá também tem colônias para desenvolvimento das artes. Tem colônias socorristas para socorrer certos tipos de pessoas, de espíritos. Tem colônia de pesquisa, de autoconhecimento. Eu quero me conhecer melhorzinho para ver se eu dou um pulo mais rápido. Tem outras que são colônias científicas, cientistas estudando, pesquisando, talvez a cura de uma doença, e outras e por aí afora. Então vocês estão vendo que nós temos um monte de colônias com as mais diferentes especificidades. E, como eu disse, segundo alguns estudiosos, cada estado tem uma colônia principal. Mas às vezes tem mais de uma colônia ali envolvendo o mesmo estado. Vamos começar por uma que todos nós aqui conhecemos aqui, que é Nosso Lar. Nosso Lar é uma colônia espiritual, gente. A gente fala como cidade, é uma colônia espiritual, que tem um objetivo muito claro ali. Vocês que já leram Nosso Lar sabem muito bem o que acontece ali. Os vários departamentos de reencarnação, de estudo, de tratamento, tem um monte ali. É uma das principais. E sabe onde é que ela fica localizada? Mais ou menos ali acima do Rio de Janeiro. Nosso Lar, que é uma das principais colônias, talvez a mais importante colônia espiritual do Brasil. E tem essa finalidade, diversas. Tem uma outra que se chama Amigos da Dor. Onde é que ela fica localizada? No norte de Minas, até a região da Bahia. Aí no Rio você tem a colônia espiritual Amigos da Dor, que deve ser para tratar muita gente que está sofrendo. Nós temos outra que é chamada Alvorada Nova. Alvorada Nova é a mais elevada do Brasil e serve de transição para situações mais elevadas. O fulano vai passar para outro mundo mais elevado, vai para lá, para a Alvorada Nova, e lá se prepara melhor para passar para outra de nível mais elevado. Alvorada Nova é a mais elevada do Brasil. Tem outra colônia que chama-se da Praia, Colônia da Praia. Onde é que ela está localizada? No Espírito Santo, e avança ali para o mar,
próximo a Marataízes, né? Uns aqui conhecem, e voltada para atividades espirituais que atuam na ecologia terrena. Então são espíritos especializados que cuidam da ecologia do planeta aqui. Olha que coisa interessante, e a gente não sabia disso, eu não sabia disso. Né? Tem outra colônia que se chama Colônia das Águas. Onde é que ela fica? Próximo à entrada do rio Amazonas. A água só pode ser Amazonas, né? Amazonas. E recebe, essa colônia das águas, ela recebe desencarnados por problemas circulatórios. Deve ter recebido um monte aí da Covid, né? Um monte desse daí que morreram com trombose, não sei o que lá dentro, tem recebido um monte desse pessoal aí. Que são problemas circulatórios que ela recebe. Essa colônia das águas lá na entrada do Amazonas. Vamos ver outra aqui. Esse nome é mais bonito, Colônia das Flores. Olha só. O que deve ter flores, deve ser um encanto lá. É uma das maiores do Brasil. E ela parte de Santa Catarina, lá no sul, e alcança Goiás. Então é bastante grande. Eu não vou falar aqui mais detalhes, porque senão o meu tempo não dá, né? E pode ser cansativo para vocês. Mas eu recomendo para vocês depois ler para curiosidade mesmo. Eu vou depois colocar aqui as referências bibliográficas, para você ir lá e ler mais um pouquinho, ver mais detalhado, mais informações. Então a Colônia das Flores é essa, uma das maiores do Brasil. E fica lá em Santa Catarina e vai até Goiás. E a outra, essa também é importantíssima, Nova Esperança. Dessa eu vou dar mais uns detalhes para vocês. Ela abrange além do Brasil, ela sai e vai além do Brasil. E onde é que ela começa? Sabe onde? Vários aqui devem conhecer: Palmero, Pires do Rio, Ipameri, Caldas Novas. E o que é que ela faz? Ela cuida da catalogação de todos os espíritos que entram, saem e que permanecem no orbe planetário. Olha só que trabalheira que não é. Ela cataloga todos os espíritos que entraram aqui, que ficam aqui, e os que saem daqui, os que permanecem aqui. Deve ser um trabalho. Tem muita tecnologia. É grande a quantidade de espíritos que chegam para os primeiros socorros lá, devido à sua potente radiação planetária. Ela tem uma potência muito grande de radia planetária além do Brasil, falamos aqui. E após o tratamento inicial, você chega nessa colônia, tem um tratamento inicial, mas vários espíritos são encaminhados para outras colônias mais especializadas, que exigem também para o prosseguimento de quê? De tratamentos específicos por afinidade, né, com aquela outra colônia, ou por vontade, às vezes por solicitação de espíritos familiares, com mérito para isso. Ora, se o meu parente tem mérito para isso e eu não tenho, deixa ele para lá, ele é meu filho, meu tutelado, e aí consegue o fulano ser transferido para lá para ser tratado. Essa é a colônia da Nova Esperança, não esqueça. Sua fichinha está lá, de todos nós, viu? Que ela é responsável pela catalogação de todos os espíritos que entram, saem e permanecem no orbe planetário. Então todo mundo tem sua fichinha lá. E agora tem uma que se chama-se Morada do Sol. Deve ser legal, né? Morada do Sol. Onde é que ela fica? No litoral de Sergipe, alcança Alagoas e Pernambuco. Eu acho que eu nasci lá, viu? Eu devo ir por lá também. E ela é de abrangência planetária, ou seja, alcança o planeta inteiro, essa Morada do Sol. Não vou falar mais detalhes para vocês ficarem um pouco mais curiosos depois fazerem isso. E tem uma outra que se chama Colônia Raios do Amanhecer. Raios do Amanhecer. Onde é que ela fica? Ela faz um cinturão em volta do Equador. Olha só, que coisa interessante.
ela faz um cinturão em volta do Equador, portanto abrange o planeta por inteiro. É grande a quantidade de espíritos que chegam para os primeiros socorros devido à sua potente radiação planetária, que ela envolve o planeta inteiro, o Equador. Interessante, né? E além disso, após o tratamento inicial, vários espíritos são encaminhados a outras colônias para o prosseguimento de tratamentos espirituais específicos, ou por afinidade ou vontade. Eu quero ir para lá, eu tenho uma certa afinidade com aquela outra, ok. E tem uma colônia que é da regeneração. Onde é que ela fica? Localiza-se nas proximidades de Goiânia, seguindo em direção a Brasília, cá, envolvendo Anápolis, Pirinópolis, Lusiânia e Formosa. Olha só onde é que nós estamos. Na colônia aqui, né? Sob a colônia da regeneração. E qual é a principal atividade dela? Trabalha também na recuperação dos espíritos mutilados do perispírito. Você sabe que quando nós desencarnamos, se nós fizemos alguma coisa que sofremos alguma coisa com maior violência do corpo físico, o perispírito fica marcado também. Teve um acidente, perdeu um braço, etc., o perispírito fica marcado. Você tomou um veneno suicidoso, o perispírito fica marcado lá também por isso aí. Então ela trabalha na recuperação dos espíritos mutilados do perispírito. Essa é a da regeneração. E tem uma que é do Sol Nascente, deve ser legal. Sabe onde é que ela fica? No sudoeste do estado de São Paulo. E envolve as áreas de São José dos Campos, Campos do Jordão lá no alto, né? Quem já foi lá sabe onde é alto, Campos do Jordão, Itajubá, Minas Gerais, Pouso Alegre, Águas de Lindóia e Bragança Paulista. Olha que região legal. E o que é que ela faz principalmente? Ela faz estudos reencarnatórios. O fulano lá está sendo estudado. Olha, para você eu acho que é melhor encarnar ali, aqui, acolá, assim, a situação. Estudos reencarnatórios. E a especialidade dessa colônia Sol Nascente, nessa região aí entre São Paulo e Minas Gerais. E a outra? A próxima aqui. Colônia da Redenção. Onde é que ela está localizada? Envolve Salvador, Alagoinhas e Feira de Santana. Ali encontra-se, tem um detalhe muito interessante esse daqui. Ali encontra-se um arquivo com as mais lindas histórias e exemplos de amor que o planeta conheceu, como a de Jesus, com cenas vivas. Então é como se você estivesse num teatro, aquelas cenas passando ali, nessa da redenção. Inclusive da vida de Jesus também. Você senta lá e assistir essas cenas como se estivesse num teatro, que eles estão agora. Mas tem também uma colônia das montanhas. Onde é que ela fica? A montanha é mais em Minas Gerais, né? Então no noroeste de Minas Gerais, adentra o sudoeste entre a Serra Bonita, em Minas Gerais, e a Serra da Capivara, na Bahia, e a Serra dos Gaúchos também, lá em Minas Gerais. Aí está a colônia das montanhas. Tem uma que se chama colônia Bom Retiro. Localização no Paraná, entre Curitiba e Ponta Grossa. Estende-se até Cerro Azul, ao sul e até Água Azul. Essa é a colônia Bom Retiro. Vou repetir, quem se interessar, depois eu vou colocar aqui a bibliografia, você vai lá e lê mais um pouco. Tem uma também colônia chamada de Padre Chico. Onde é que ela fica? Na região que envolve Uberlândia, Tupaciguara, Monte Alegre, de Minas, Prata e Miraporanga. Aí está a colônia Padre Chico. Mais uma, colônia das Violetas. Imagina a quantidade de violetas que deve ter lá. Ela vai de Sucunduri
no Amazonas, ao Parque Nacional do Araguaia, no Tocantins, Serra do Cachimbo e Serra dos Apiacás e Alto da Floresta, no Mato Grosso. É grande, é a das Violetas. Mais uma, a colônia do Roxinol. Onde é que ela fica? Ao norte do Brasil, no Maranhão. Há uma profunda sensação de paz e ali ficam os espíritos que desencarnaram após longos períodos de enfermidade ou que tiveram morte súbita. Esses vão para lá, claro, se tiverem médico. Essa é a colônia do Roxinol. Repetindo, há uma profunda sensação de paz e ali ficam os espíritos que desencarnaram após longos períodos de enfermidade, doenças ou que tiveram morte súbita, vão para lá. E temos outro chamado a colônia do Abacateiro. Meu amigo Joel não veio hoje aqui, mas eu vou falar com ele. Essa colônia do Abacateiro abrange os estados de Goiás e Mato Grosso. E ela tem uma especialidade. A colônia desenvolve técnicas e tratamentos específicos no atendimento renal. Para ele que é nefrologista, né? Ele tem que dar um jeito de perguntar ao pessoal pedir uma visitinha lá, na colônia do Abacateiro. Vou repetir, abrange os estados de Goiás e Mato Grosso. A colônia desenvolve técnicas e tratamentos específicos no atendimento renal. É ele. Ou ele já veio de lá, não sei também, né? Tem outra que é o nome de Gramado. Só podia ficar no Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, a qual desenvolve um trabalho específico. Qual é o trabalho específico dela? Olha só, de Gramado. Técnicas de estudo relativas à coluna vertebral e coordenação motora das pernas e pés. Olha só, que legal. Uma coluna específica lá de Gramado. Desenvolve um trabalho específico, técnica de estudo relativo à coluna vertebral e coordenação motora das pernas e pés. Uma sugestão para vocês: está com algum problema de coluna? Quando você for dormir, conversa com o seu anjo da guarda. Ô meu amigo, por favor, dá um jeito de eu dar uns pulinhos à noite lá. Me leva lá nessa colônia para eu receber um tratamento lá, uma ajuda assim. Já está com problema de coluna vertebral, tem problema. E problema nas pernas, nos pés. Pede para o seu amigo. Pede para ele. Ele está 24 horas ao seu lado. Vou repetir, já falei antes aqui, vou repetir hoje aqui. Por favor, não esqueça. Vai dormir, conversa com o teu amigo espiritual, seu mentor, seu guia. Ele está acima de nós e muito. Para nos assistir, nos orientar. Conversa com ele. Primeiro agradece pelo dia que ele cuidou com certeza de você, tentando para não deixar fazer besteira, inspirando para outras coisas positivas. Então agradece primeiro a ele e diz: meu amigo, se possível, me leva lá nessa colônia para fazer uma visitinha lá e receber alguma orientação. Eu estou com talvez minha coluna que está me incomodando. Quem sabe ele consegue levar você lá. Ou se é o problema renal, pede para levar na tua Abacateiro, né? Especializada nisso, no problema de rins. E a última, meus amigos, meu tempo já está quase terminando aqui também. Vamos falar sobre uma que é, o nome dela, Estudo e Vida. Colônico, o nome dela é Estudo e Vida. Você já viu o que é, né? Ela vai do Brasil e parte da Bolívia, abrange o Brasil e parte da Bolívia, essa colônia. E qual é a sua finalidade? O estudo da vida. Todo espírito que deseja aprofundar-se em algum estudo de autoconhecimento, né, para qualquer assunto que visa ao bem, pode pedir para ir para lá. E se tiver mérito, vai ser aceito lá.
Repetir, estudo e vida é o nome da colônia. Pega do Brasil até a Bolívia. Meus amigos, agora nossas referências bibliográficas. Primeira coisa, o Livro dos Espíritos. Todos aqui conhecem. A minha tradução é do Guilherme Ribeiro. E esse das colônias, vocês podem encontrar na internet um livro que tem o título Moradas Espirituais. É de Vânia Arantes Damo. Vânia Arantes Damo. Se você botar lá colônias espirituais, você vai encontrar não só esse livro, mas vários outros falando sobre colônias espirituais. Um desses artigos lá lista 58 colônias. 58 colônias espirituais. É gente que trabalha aqui na brincadeira. Naquela que faz a catalogação dos espíritos aqui, que entra, que estão aqui, que lá, viu? Ela diz que deve ter mais ou menos uns 30 bilhões. Ora, nós somos 200, o planeta 8 bilhões mais ou menos de encarnados, né? 8 bilhões por aí. Como que diz que para cada encarnado tem uns 4 encarnados, 4 vezes 8, 32, dá uns 30 bilhões por aí. São esses que estão vinculados aqui ao planeta. E todos estão catalogados lá naquela colônia lá. Muito obrigado para todos vocês. Vamos pensar então nas colônias e vamos estudar. E quando você tiver à noite de dormir, se você gostou mais de um especificamente, pede para o seu dia para levar lá. Ah, eu queria conhecer. Gostaria até de conhecer aquela colônia que ele fala lá, não é esse nome assim, assim. Vai lá com ele, quem sabe ele consegue, né? É possível sim. E aproveite, vamos aproveitar então. Meus amigos, a minha parte está concluída. Dona Lúcia, por favor, para concluir aqui. E vamos aproveitar essas informações que são importantíssimas para todos nós, essas colônias. Eu estava pensando ali, qual era a colônia que eu gostaria de ir. Bom, já conversei com o meu anjo da guarda. Ele sabe das minhas necessidades, mas vamos agradecer a Jesus esse momento sublime nas nossas vidas, onde juntos, né, podemos refletir sobre as nossas atitudes, o uso das nossas mãos, os nossos pensamentos, das ações de cada dia, porque seremos nós quem vamos escolher onde queremos viver ao deixarmos o planeta Terra. E ninguém vai para nenhum lugar sem merecimento, né, gente? Então, que sejamos dignos de, ao partir desta vida, sermos acolhidos numa colônia de amor, de carinho, onde possamos nos estabelecer e de lá podemos ajudar os que ficaram. Como tem muitos dos nossos amigos, dos nossos parentes, que lá se encontram pedindo por nós. Quando nós erramos, quando fracassamos nas nossas atividades, certamente eles sentem por tudo isso também, mas nunca nos desamparam. Jesus nos acolhe em seu coração a cada dia. Que essa noite seja uma noite maravilhosa de reflexão para todos nós. Que um grande amor surja em nossos corações, em forma de bons frutos, de bons sentimentos, de bons pensamentos, porque o universo está carente de tudo isso, pedindo urgentemente que possamos juntos fazer essas vibrações de amor por ele. Muito obrigada a vocês todos, um abraço carinhoso, não só meu, de Nivaldo, mas da espiritualidade amiga dessa casa, e certamente está aqui conosco, nos recebendo todas as vezes que aqui entramos. Eu acho que não tem ninguém para o tratamento, né, para dirigir a sala, mas todos irão para o passe, né? Muito obrigado, boa noite a vocês.